Olá, meus queridos jovens, tudo bem com vocês? Em nome do governador do estado de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, da Secretaria Estadual da Educação e de toda a equipe que compõe a mediação, os professores de Geografia, professor Arimateia, essa pessoa que vos fala, o professor Rogério, o professor Jorge, da professora Clef e, claro, o mais importante disso tudo são vocês. Tá? Iremos fazer aqui uma revisão top da balada para qualquer dúvida de vocês que tenham ficado destes conteúdos. E, claro, iremos fazer também alguns exercícios. Portanto, o que é que nós iremos rever? As teorias demográficas, a economia e a importância da globalização em todo esse meio, ok? Quando nós falamos de teorias demográficas, 3 teorias são destaques. Mas por que isso, professor Arimateia? Porque você deve lembrar de que, quando nós falamos de população, nós temos em população, primeiro, taxa de natalidade, que é o número de nascimentos ao ano, dividido por 1.000, taxa de mortalidade, que é o número de óbitos por ano, dividido por 1.000, isso é igual a crescimento vegetativo. Crescimento vegetativo é a diferença entre natalidade menos mortalidade. Se nasce mais do que morre, o crescimento é positivo. Se morre mais do que nasce, o crescimento é negativo. Também podemos analisar a taxa de fecundidade. O que é taxa de fecundidade? Taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Número de filhos por mulher. A taxa de fecundidade nos últimos anos, no Brasil, é abaixo de 2 filhos por mulher. Isso significa dizer que a longo tempo, ou a longo espaço, o crescimento demográfico do Brasil vai ser negativo. E, para tanto, em cima dessa análise, os demógrafos criaram determinadas teorias, aonde observa aqui no quadro que a primeira teoria foi a teoria malthusiana. Observa lá na telinha. Pós Segunda Guerra Mundial, surgiram os novos malthusianos, que tem o nome de neo-malthusiano. E, no meio de tudo isso, veio a chamada teoria reformista. A teoria malthusiana é aquela que diz que a população cresce numa progressão geométrica e os alimentos numa progressão aritmética, ou seja, essa progressão ela é muito considerada pessimista. Por quê? Ela leva em consideração de que vai faltar alimento e que o mundo vai entrar em guerras, em conflitos por causa dessa falta de alimentos, por causa que a população cresceu demais. Isso, na realidade, é chamado de teoria pessimista. Existem milhões de pessoas passando fome no mundo hoje, mas não por falta de alimento, e sim por má distribuição de renda. Tá? A segunda teoria, a neo-malthusiana, que defende que esse crescimento populacional leva ao empobrecimento da população e, portanto, ele defende métodos anticonceptivos para evitar filhos nesses países, tá? Portanto, essa teoria neo-malthusiana prega que o subdesenvolvimento é resultante do crescimento populacional. Claro que isso não é verídico, mas sabemos que quando temos uma quantidade de número de filhos, aumentam as despesas. Mas a melhor teoria que eu considero, a Arimateia, é essa teoria que vocês estão vendo agora, ó. Os reformistas. Portanto, o que tem os reformistas? Que já caiu no Enem 2 vezes. Segundo estes, a elevada taxa de natalidade não é a causa, mas consequência do subdesenvolvimento. Resultado disso, a maneira que você observa as pessoas melhorarem as condições socioeconômicas, você vai perceber que ele vai ter um menor número de filhos. Portanto, se eu tenho maior investimento em saúde, educação, geração de emprego, eu vou ter distribuição de
renda. Como eu vou ter distribuição de renda, eu vou ter melhoramentos socioeconômicos. Com isso, a população vai diminuir. Portanto, teoria reformista. Essa já esteve presente 2 vezes no Enem. Tá? A taxa de fecundidade é o número de filhos por mulher. Observa bem como é que vem caindo nos últimos anos. Isso vem ocorrendo também no Brasil. Tá? Esse exemplo é brasileiro, certo? Portanto, nos últimos anos, vem diminuindo a quantidade de filhos por mulher. Quando eu falo de taxa de fecundidade, eu falo de números de filhos por mulher. E fica entre os 15 e os 49 anos. Que bebezinho lindo, né? Maravilhoso. Olha essa coisa linda do papai. Tá? Vamos em frente. De todas as teorias, a reformista é a que melhor retrata os fatores que geram o subdesenvolvimento político, o social e econômico. Dessa forma, a teoria reformista derruba as teorias de Malthus, que é Malthus e Malthusiana, tá? E aí, ficou com dúvida? Vem lá, ó. Veja só. Teoria que tentava explicar o atraso dos países subdesenvolvidos, segundo o elevado crescimento populacional, aumentaria a pobreza e levaria este país à miséria. Vamos lá. Primeira teoria, malthusiana. Não. Malthus diz que a população cresce numa progressão aritmética, professor Arimateia. Não, é professor de geografia, progressão geométrica, PG, população. E alimentos, uma PA, Arimateia, alimentos. Portanto, a população vai passar fome. Teoria neomalthusiana é essa. A reformista diz que não, temos de fazer uma reforma política, social e econômica para diminuir o crescimento. A ecomalthusiana coloca a culpa nos grandes impactos ambientais diante dos desmatamento, do crescimento populacional. Essas duas aqui estão iguais, ok? Portanto, a resposta é a letra B. Parabéns. Vamos a outra revisão. Essa é da unidade 1. Vamos à unidade 2, ó. Da aula 10, setor da atividade. Eu tenho setor primário, secundário, terciário e terceiro setor. São as ONGs. Quando eu falo setor primário, eu estou me relacionando com o extrativismo vegetal, animal, mineral e principalmente a agricultura. Um país que a maior parte da população economicamente ativa predomina no setor primário, com exceção da Índia e da China, esse país não é industrializado, tá? O grande exemplo de população primário é no continente africano, portanto, são regiões muito pobres, tá? Portanto, setor primário, no Brasil, tem hoje uma pequena participação da população. Mesmo assim, é um grande produtor de alimento. Por quê? Esse setor primário foi modernizado, industrializado, tá? Aí, como você pode observar, uma imagem mostrando o que é setor primário. Setor secundário está relacionado à transformação daquele produto que veio do primário. Portanto, a indústria, a construção civil, a geração de energia. Esse setor hoje, com a modernização, com a alta tecnologia, com a robotização, esse setor também está gerando pouco emprego. Agora, um detalhe, se esse setor for um país como o Japão, os Estados Unidos, a maior parte do PIB desse país vem desse setor, porque ele tem alta tecnologia, tá? Um país que tem uma industrialização baixa, ou ele está no setor primário, ou setor terciário informal, tá? Aí é setor secundário. Setor terciário é esse aqui, ó. Lembrar que esse setor terciário, ele pode ser formal
E o setor informal. Tá? Setor informal, certo? Portanto, está ligado diretamente à prestação de serviços, como é o meu caso aqui, ó, os médicos, os advogados e ao comércio em geral. Agora, quando é que eu estou informal? Quando eu não estou pagando os meus direitos trabalhistas. Estou me referindo ao Brasil. Esse setor informal, quando ele é muito grande, essa informalidade, nós falamos que isso traz consequências para o trabalhador, que é o chamado subemprego. Subemprego, ok? E o terceiro setor é o termo traduzido do inglês, tá? TIC sector. Esse setor envolve as organizações sem fins lucrativos, entre elas as organizações não governamentais, que contam com empregados, com a participação voluntária e a filantrópica, sem ação do governo ou do setor privado na maioria das suas atividades. Tudo bem? Esse setor, ele gera pouco emprego, ok? Portanto, no Brasil, qual setor que gera mais emprego? Setor terciário. Fica ligado nisso, tá? Nós estamos falando de uma economia globalizada, de uma economia moderna. Se eu estou falando de economia moderna, eu preciso de pouca gente no Brasil trabalhando no setor primário, porque eu tenho a máquina. O setor secundário está altamente moderno. E o setor terciário é aí que gera a maior parte dos empregos. Se eu não estou trabalhando com a minha carteira assinada, eu sou o setor terciário informal. Ainda tem mais um detalhe. O informal pode ser legal e ilegal. O setor legal, a maioria do que nós temos no Brasil é legal. Mas vocês acompanham aí através dos meios de comunicações que o Estado tem uma dor de cabeça muito grande para combater o contrabando de cigarros. É ilegal. Vender cigarro é ilegal? É. Da cadeia? Não. Mas vender drogas é ilegal e é proibido por lei. Aí da cadeia. E as drogas movimentam milhões no Brasil. Portanto, saibam que o setor informal pode ser legal e pode ser ilegal. Ok? Vamos resolver aquele exercício? Quando se trata de ciência e tecnologia no Brasil, podemos dizer que se configuram como grandes desafios, exceto, por que está dizendo aqui, ó? Exceto é errada. Inclusão digital, absorção de grande contingente de mão de obra especializada disponível, garantir a democracia e da liberdade individual, proteção contra as espionagens e desenvolvimento de tecnologia capaz de melhorar a qualidade de vida dos brasileiros. Portanto, eu quero a errada. A absorção de grande contingente de mão de obra especializada disponível. Onde é que está o erro aqui? Ó? Mão de obra especializada disponível. O Brasil não tem muita mão de obra de qualidade. Ok? Vamos em frente. O que é que nós temos aí agora? Falar da globalização da tecnologia, da informação e dos serviços. Diante disso, quando nós falamos de globalização, nós temos de levar em consideração que nós estávamos falando de população. Portanto, se estamos falando de população, um dos fatos dentro da globalização é as migrações internacionais. As pessoas buscando aqueles países que oferecem mais vantagens, tá? E essa mais vantagem provoca um processo chamado de xenofobia, ok? No cenário internacional. O principal fator das migrações no cenário internacional é o fator econômico, mas temos fatores de guerra, questões de religião, as questões relacionadas à política e, claro,
até por questões de xenofobismo, tá? No caso interno do Brasil, tá? Lembra o seguinte, nós, brasileiros, temos uma população absoluta de 212 milhões. Esses 212 milhões de habitantes, aproximadamente, a maioria hoje moram nas cidades. Portanto, o Brasil é um país urbano, no qual tem cidades importantes como São Paulo, que considera-se uma cidade global, porque ela tem influência sobre a economia mundo. Tem sede de multinacionais, tem as principais infovias, é uma cidade altamente moderna, mas tem uma grande desigualdade social, você não pode esquecer. São Paulo, ao mesmo tempo, é uma mega cidade, porque tem mais de 10 milhões de habitantes. As cidades globais predominam nos países ricos, as megacidades nos países pobres. Um outro detalhe, São Paulo é conurbada com várias cidades, ou seja, interligadas. São Paulo com o Rio de Janeiro formam uma grande área metropolitana que está caminhando para uma megalópole, onde está concentrado o grande desenvolvimento socioeconômico do Brasil. Mas São Paulo tem N problemas sociais, ambientais, tá? Como o Rio Tietê, que é bastante poluído, como a poluição sonora, a poluição visual, poluição do ar. Isso, fiquem atentos. Isso é resultante de quê? Do processo de desenvolvimento tecnológico. Portanto, a globalização não contribuiu para tudo, tá? Tem os seus problemas. São Paulo hoje é uma cidade que passa por um processo de desmetropolização, porque muitos estão preferindo ir para cidades médias do que morar em São Paulo, por causa dos graves problemas que nós iremos encontrar nesta cidade. E a nova economia, dentro da globalização, está representada por turismo, ok? Olha só aí, ó, mundo, fluxo de turistas internacionais. Lembrar vocês que está de 1950 a 2020. E como nós estamos vivendo o período da pandemia, a economia que teve maior prejuízo foi o turismo. Fique atento a isso, 2020 foi um ano terrível para o turismo. Por quê? A pandemia travou as migrações internacionais, os movimentos. Isso traz doença. Mas observe aqui que você tem que a Europa é a região que tem a maior atração, ó, turística, aqui, ó, o azulzinho, ó. Depois a América, tá, os Estados Unidos e o Canadá. Depois a Ásia aí, ó, ok? Ásia do Leste, Ásia Pacífico. A África, muito pouco. Oriente Médio, tá? É pequenininho aqui, não dá nem para perceber o verdinho. E por último, Ásia do Sul, ok? Vamos em frente? Perfil do turista brasileiro, tá? Perfil do turista estrangeiro no Brasil. Primeiro lugar, vem da Argentina. Segundo lugar, Estados Unidos. Terceiro lugar, do Chile. Isso aqui funciona muito em função da moeda. Agora, nossa moeda mesmo está bastante desvalorizada, está chegando muito europeu, mas isso sai constantemente. Observe que aqui, esse ringue é de 2016, tudo bem? E aí, vamos observar agora o que é que nós temos aqui por à frente. Veja só, sabe-se que quando o planejamento da atividade turística não se dá, ou se dá de forma deficiente, os impactos negativos do turismo tendem a restringir-se ou definhar-se, tá? Positivo, e incidirem indiretamente ou diretamente, tá? Indiretamente sobre a comunidade receptora, tanto no âmbito social como ambiental.
e aí ele pede para preencher a lacuna corretamente. Tá? Sabe-se que quando o planejamento da atividade turística não se dá ou se dá de forma deficiente, os impactos positivos avolumados. Tá? Voltando aqui, sabe que quando o planejamento da atividade turística não se dá ou se dá de forma deficiente, os impactos negativos restringem-se ou definharem-se, aqui restringe-se a e incidirem indiretamente. Portanto, vamos lá. Questão 3. Chegou aquele momento de fazermos a questão sobre turismo, né? Questão 3. Aí. Sabe-se que quando o planejamento da atividade turística não se dá ou se dá de forma deficiente, os impactos... deficiente. Se é deficiente, não pode ser positivo, tem que ser negativo. Portanto, letra A e letra B. Já vou eliminando a letra C. Eliminando a letra C e a letra D. Fiquei com A e B. Tende a definharem-se ou restringir-se, incidirem sobre a comunidade receptora indiretamente, tá? Indiretamente. Portanto, nós temos aqui a resposta, a letra B. Negativos, restringir-se e indiretamente. Porque, sabe que quando o planejamento da atividade turística não se dá ou se dá de forma deficiente, portanto, começa por isso aqui, ok? Aí, diretamente. Muitas vezes eu moro numa região que eu não dependo bem do turismo, mas indiretamente eu sou atingido. Portanto, resposta letra B, ok? Meus queridos jovens, quando nós falamos nesse relembrar esses assuntos, é muito importante você sempre estar ligado naquele ponto que você teve mais dificuldade. Essa dificuldade, nós estamos disponíveis para tirar a sua dúvida. Portanto, pergunte para o seu professor aí presente. Se ele não souber, pode mandar para o Arimatea, que ele tem um contato direto. Nós estamos aqui disponível para responder vocês. E aí nós chegamos a mais o final de mais uma aula. Eu agradeço de todo o coração ao grande arquiteto do universo e principalmente a vocês. Estamos aqui disponíveis para o que vocês quiserem. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.